A força da humildade, ela se manifesta naquele movimento em que eu preciso trazer a lume um recomeçar, um reajustar depois de uma queda em que eu me disponho a levantar e a seguir e otimizo a percepção do que me ocorre. Em Tempe Nós, pelo Espírito Emmanuel, fala um pouquinho no tópico Aprender e Recomeçar, que quando eu tenho a experiência do erro, é comum eu temer a crítica e ficar receosa em continuar, porque é como se aquela sombra do meu equívoco, da minha falha, do meu lapso, me acompanhasse. Ainda mais quando se fala na questão de nós estarmos no fluido cósmico, onde o pensamento ele projeta uma imagem, como no espelho da minha aura, e é possível ser reconhecida e sentida por aquilo que eu emito em termos de pensamento, de ideia. Acaba que, se acontece um lapso, uma queda real, eu posso ser tomada pela cisma, pelo medo e pela insegurança de seguir. É nessa conjuntura que a voz do Cristo, persuasiva, suave, leve, me alerta para a continuidade do labor. Até porque não existe um estar pronto quando se fala em continuar. Existe uma disposição de no fazer aparar esta, e a carruagem, ela, na medida que ela anda, a abóbora acomoda. Não dá para você pegar as abóboras e colocar dentro da carruagem certinho, acomodado, fechar tranquilo e ela carrear. Você junta as abóboras lá dentro, apertado, saindo pela janela. Na medida que a carruagem anda, acomoda, ajusta, corrige, aplana. E essa é uma experiência de discernir a minha resposta à minha própria fragilidade. Porque acaba que acontece um combate comigo mesma por algo que eu perceba que eu fiz, que eu me equivoquei. Esse combate, ele pode se desatrelar à linha do discernimento, se tornar algo que redunde numa perturbação. E nessa percepção obnubilada, acaba que eu continuo, mas me volto contra mim mesma e enfraqueço a minha possibilidade de colocar à disposição
do caminho ao meu redor, aquela água que eu trago, aquela possibilidade, água limpa, o que eu alcanço. E no processo de fazer essa análise, eu preciso ser honesta comigo, porque o risco da hipnose, da indução infeliz, da sugestão, da fascinação me ronda. Eu realmente preciso ter uma honestidade comigo para analisar minha realidade e fazer um movimento de me colocar no serviço de assistência ao outro que me renova. Porque quando eu erro e acabo que temo a retaliação do outro e deixo que isso me pare e recuo, a primeira prejudicada sou eu. Porque eu preciso continuar me dando a instância de aprimorar aquele valor. Isso eu faço na prática, do trabalho, na convivência. Daí que o isolamento é um perigo. Por isso, haja visto que quando eu me isolo, por temer a retaliação do outro, por não me sentir com estrutura para receber a crítica, o embate do outro na minha direção, eu acabo tirando de mim metal precioso de força, de aprimoração para mim. Porque é no contato com essas lutas, com essa fogo, que eu vou criando o meu forja, a minha resistência, fazendo o aperfeiçoamento que eu preciso. E o Cristo sabia tanto disso que disse: eu vim trazer o fogo à terra. E que me importa se ele já está aceso? Ou seja, ele sabia que a realidade aqui é de chama, de fogo aceso, de luta, de embate. Por ser esse o único caminho que alerta a minha alma do serviço que eu tenho que fazer porta adentro da minha casa, de mim, interior, fora o íntimo. Daí que, quando ele diz, eu vim pôr mãe contra filha, irmão contra irmão, ele dizia da volta do meu ontem, que coloca adversário que eu tive ontem próximo de mim, para que eu dessa vez resolva isso, consiga desfazer esse enrodilhado. Porque se eu me coloco em banho-maria e não crio essa resposta que eu preciso para a convivência, acaba que eu degenero, atrofio e perco tempo, oportunidade. E isso diz
da lição que o sol nos dá desse recomeço. Daí eu acabo que me acovardo, me fecho em mim mesma, e isso nutre o meu egoísmo, o meu ensimesmamento. Quando se pega o astro-rei, ele coloca a roupa da claridade simples e pura, reinicia a própria atividade, o próprio compromisso, trabalho, em cada ponto da Terra, em cada hemisfério. Daí que isso acaba que nutre uma dificuldade e uma incongruência de me sentir só em meio a outros na rua. Do método que me ajuda a trabalhar para que eu não caia em fascinação, em hipnose, que inclusive existe trabalho na madrugada do obsessor para me hipnotizar, por isso que eu preciso rezar antes de deitar e eu acordar, para diminuir o risco de ser hipnotizada por espírito sofredor, que pode me fragilizar, abaixar minha vibração e acabar me acovardando diante da boa luta. Daí, a orientação de antes de dormir, rezar, pedir para o Cristo que me leve para uma região de aprendizado, de trabalho no bem. Ao acordar, agradecer por aquela noite, pedir ao Cristo que conduza meu dia, que me fortaleça. Para que eu possa vencer a investida hipnótica, que tenta me induzir a algo, me levar a ter determinada atitude nefanda. Daí que muitos crimes são forjados no desdobramento sono, que é quando o perispírito ele desdobra, o corpo físico fica na cama e o perispírito ele desdobra, que é quando o espírito sai, né, leva o perispírito que fica ligado ao corpo físico, porque se rompesse o fio entre o perispírito e o corpo físico seria o desencarne. E o espírito, então, ele sai em busca de interesse afim. E nesse modo, se eu estou aberta ao receio, ao medo,
a invigilância, eu acabo que posso ir em contato com um espírito sofredor que vai me perturbar mais, me hipnotizar e ao acordar eu posso ter alguma atitude que foi induzida via hipnose no desdobramento sono e aquilo gerar consequência que precisará ser consertada, que vai prejudicar alguém. Daí que o perispírito, a parte voltada para o corpo é mais denso, a parte voltada para o espírito é mais etérea. Mas existe, no caso, porque mesmo desencarnado, quando ele está em sono reparador, ele pode deixar a porção mais materializada do perispírito e desdobrar com a porção mais etérea do perispírito. E fazer esse desdobramento respectivo lúcido. Para mim que estou encarnada, o corpo fica na cama e eu desdobro com o meu perispírito. O espírito vai com o perispírito, ligado por esse fio ao corpo físico, porque se rompesse seria o desencarne. E daí que, quando se fala em ficar dentro de porta trancada, mental, de isolar e de temer o encontro com a luta edificante, é algo que, pela humildade, eu abro, eu destranco isso. E começo a achar o código da respectiva porta em torno de mim, das portas, que se abre uma a uma. E me dá ensancha de fazer um movimento libertador.